Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Conversas sobre Saúde e Ambiente. O meu nome é Gonçalo Silva, estou acompanhado por Marlene Pissarra e hoje teremos a honra de ser os vossos anfitriões neste podcast, de periodicidade mensal, conduzindo esta conversa ao longo da próxima meia hora. Este é um espaço de reflexão e diálogo, onde procuramos aproximar ciência, políticas públicas e a experiência real das pessoas. Queremos perceber como cuidar do planeta é também cuidar da saúde e trazer para o centro da conversa temas que influenciam diretamente o nosso bem-estar. Desde a qualidade do ar que respiramos, ao impacto das alterações climáticas na saúde, passando pela organização das cidades, pelos desafios energéticos e pela sustentabilidade dos ecossistemas que nos suportam. O nosso compromisso é informar, inspirar e envolver, para que a sociedade portuguesa possa tomar decisões mais conscientes e contribuir para um futuro mais saudável, resiliente e sustentável. Para esta primeira conversa temos connosco uma convidada excepcional, com profundo conhecimento e dedicação nestas matérias. Vamos mergulhar neste tema com quem investiga, aconselha e transforma. Hoje recebemos a professora doutora Júlia Seixas, referência nacional nos temas energia, clima e sustentabilidade. A professora Júlia Seixas é professora na FCT Nova, pró-reitora da Universidade Nova de Lisboa para a Sustentabilidade e investigadora em Energia e Clima no SENSE. Tem tido um papel fundamental na construção de políticas públicas da neutralidade carbónica, participado em projetos europeus de inovação climática e atualmente lidera a SDSN Portugal, mobilizando parcerias para concretizar os ODS. É uma enorme honra tê-la connosco, professora Júlia. O prazer é todo meu. Vamos perceber como o ambiente que criamos influencia a nossa saúde e como podemos mudar esse futuro. Doutora Júlia, no contexto global, como é que a interligação entre a saúde humana e ambiente se reflete nas políticas internacionais? E como é que vê este enquadramento em Portugal? Bom, muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite. É uma honra estar a inaugurar este podcast e num tópico que cada vez mais e crescentemente eu estou convencidíssima que vai ser o tópico-chave dos próximos anos. Ah, Há uma relação muito direta entre a qualidade do ambiente e o bom funcionamento dos ecossistemas e a saúde das pessoas. Isso é o que está contido naquele conceito que agora é usado em muitos contextos e por muitas pessoas, que é o conceito de uma só saúde, One Health, que integra pessoas, animais e o bom funcionamento dos ecossistemas. A minha formação de base é em engenharia do ambiente. Eu sou engenheira do ambiente desde 1985 e lembro muitíssimo bem de um livro que na altura fazia parte da nossa formação, de um biólogo que é o Eugene Odum, que é um livro sobre fundamentos da ecologia. E aquilo que eu aprendi em 1900, nos anos 80 é absoluta, quer dizer, nós não dávamos este nome, mas aprendíamos aquilo que são as bases de uma só saúde. Eu, desde essa altura, que sei que, enquanto ser humano, faço parte de um ecossistema, tenho um papel nesse ecossistema, que pode ser positivo ou negativo, e todas as componentes desse ecossistema, vivas ou não vivas, têm um papel para um equilíbrio de todos quantos fazem parte desse ecossistema. E, portanto, não é nenhum conceito novo, descoberto agora. A designação é uma designação nova, penso eu, e saltou muito para a agenda pública, digamos assim, penso eu, mais desde o tempo do Covid, em que, muito embora penso que ainda não há uma conclusão absolutamente fechada sobre a origem do Covid, mas uma das principais explicações foi o facto de nós, enquanto seres humanos, estamos a desenvolver um conjunto de atividades e cada vez entramos mais e destruímos ecossistemas que estão em equilíbrio sem a nossa presença. E a partir do momento em que nós entramos nesses ecossistemas enquanto seres humanos, alteramos o equilíbrio desses ecossistemas. E muitos dos seres vivos que aí vivem e que viviam em equilíbrio saem e, portanto, e começam a entrar noutros sistemas ao qual não pertencem nem deviam pertencer. E houve esta descrição, esta história que a mim me faz sentido, e penso que a muitas pessoas, e portanto isto mostra de facto que o impacto que as atividades humanas têm tido neste desequilíbrio gigante em muitos ecossistemas do planeta
não fica muito impune. Eu costumo dizer que o ser humano vive numa espécie. O planeta Terra é um laboratório, nós estamos todos cá dentro e, portanto, tudo o que fizermos, mais cedo ou mais tarde, vamos ter esse impacto. Nós já não sabemos é a dimensão do impacto, muitas vezes, nem quando é que ele aparece. E, portanto, só para dizer que esta relação entre saúde humana e, saúde humana e ambiente, no sentido lato, é uma relação que cada vez está a ter mais visibilidade, infelizmente, porque cada vez há mais indicadores, tangíveis sobre esta relação. Em termos internacionais, esta é uma relação que é conhecida e é assumida em diversos, fora, até na própria Organização Mundial de Saúde. Hã, Mesmo no contexto inclusivamente no contexto das COP do clima, das conferências do clima das Nações Unidas, a saúde começa a ser reconhecida como uma dos setores mais impactados, por exemplo, pelas alterações climáticas, mas, de facto, há muita investigação, há muito conhecimento já sobre estas relações. Em Portugal, como é que esta relação é feita? Bom, eu acho que aqui temos que pensar em vários contextos. Penso que em contextos de universidade e de investigação, ela é muitíssimo bem assumida neste momento. É um contexto muito correto para estudar muitos aspectos da saúde humana. Depois, a nível de políticas públicas, aí é que eu penso que há um grande caminho a fazer. Sendo certo que, por exemplo, na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, são reconhecidos riscos acrescidos, naquilo que diz associado à saúde, não é? Daquilo que diz respeito ao aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, com impacto direto, na saúde humana, maior incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares associados não apenas a ondas de calor, mas de forma indireta a outros impactos, nomeadamente para as populações que vivem, por exemplo, em regiões afetadas dias e dias e dias seguidos por incêndios rurais. E depois também, outro aspecto importante é o alargamento que estamos a verificar da área geográfica de vetores, de doenças infecciosas transmitidas por mosquitos. E, portanto, eu acho que nós estamos, em Portugal, já no caminho de reconhecer, mas estamos bastante longe, eu diria, daquilo que é um quadro razoável para tratar bem o tema. Concordo plenamente. E vamos partir aqui um bocadinho de pedra nesse sentido, mas efetivamente, e estando também na área, é algo que verificamos muito. E falou-me aqui na questão das políticas públicas e que temos um grande caminho para a frente, e concordo, e acho que toda a gente que nos está a ouvir também partilha da mesma opinião. E nós sabemos que estamos em Portugal e honestamente na Europa no geral, o que se tem observado no panorama geral é que existe bastantes problemas nas questões da monitorização. E a minha pergunta consiste mesmo nesta questão, que é como é que nós podemos melhorar estes dados e esta monitorização para garantirmos que efetivamente que estas políticas vão garantir um impacto real. E onde é que a academia acaba por entrar aqui nesta resposta? Certo. Não, a academia já faz as suas coisas. A investigação está a fazer, o seu estudo. Eu, por acaso, a preparar-me um bocadinho aqui, para esta conversa, fui descobrir hoje um trabalho de investigadores da Escola Egas Muniz, aqui de Monte Caparica, que foi publicado na Nature, portanto é uma revista de primeira água, digamos assim, em abril deste ano, 2025, e que fez uma estimativa, de entre 2010 e 2021, em Portugal, portanto 10 anos, sobre o número de mortes devidos à exposição a PM2,5. Portanto, são as partículas muito finas. Pá, não há hipótese, nós não conseguimos filtrar essas partículas neste momento. Portanto, nós todos respiramos essas partículas, principalmente quem vive em ambientes urbanos. E eles vêm com o número de 5.000 mortes, 5.000 mortes anuais.
E, portanto, explicam a sua metodologia, pode parecer algo excessivo, mas a verdade é que, para estar publicado aqui, significa que houve um conjunto de referees que puseram e que validaram esta metodologia. E, portanto, eu só para dizer que, em termos de investigação e da academia, está a fazer o seu papel. A academia faz o seu papel. Agora, pertence à academia a função de acrescentar conhecimento. E esse conhecimento muitas vezes não tem impacto real. Aquilo que eu penso que está a fazer falta em Portugal, e já não é preciso mais evidência científica, há evidência científica suficiente, é, em primeiro lugar, reconhecer politicamente a ligação entre questões ambientais e questões de saúde. Por organização atual, que continuamos a ter um governo organizado em ministérios, e cada ministério tem um âmbito específico, é fundamental que se reconheça esta relação entre um Ministério do Ambiente e um Ministério da Saúde. E, eventualmente, até outros, não sei se da educação, porque falta aqui muita literacia mesmo na população, mas pelo menos no Ministério do Ambiente e Ministério da Saúde. Eu tenho a certeza absoluta que quer de um lado, quer do outro, este reconhecimento existe, mas isso é pouco. É preciso formalizar esse reconhecimento. É preciso fazer um discurso político, político no sentido de discurso público, primeiro, sobre esta relação. E depois, a partir daí, é preciso fazer todo um programa abrangente para monitorizar, desde logo, de uma forma coerente e interrelacionada, aquilo que vamos poder chamar, não sei, os doentes ambientais, os doentes de problemas de saúde ambiental, entre aspas, e os episódios que lhes estão associados. Mas em relação, eu penso que, por exemplo, o Instituto Ricardo Jorge já faz alguma monitorização associada a ondas de calor. Mas, por exemplo, relacionado com poluição do ar, não tenho a certeza. E nós temos problemas, as tais Exato. PM2,5, Uhum. que derivam de poluição do ar. Portanto, eu diria que há aqui a necessidade de um reconhecimento político sobre o tema e montar, de facto, uma estrutura coerente para monitorizar esta relação. Mas esta monitorização, vamos lá ver, é muito importante porque vem a trazer informação objetiva sobre o que nós já suspeitamos que existem. Já temos algumas peças que investigadores estimam. Porque depois a questão principal é o que é que vem a seguir à monitorização. E o que vem a seguir à monitorização é o nó górdio deste problema, porque eu só vejo uma maneira de melhorarmos este caminho, e melhorar este caminho tem que ser mexer nas causas, das disfunções Exatamente. ambientais, das crises ambientais. E aí voltamos, de facto, isto vem trazer uma responsabilidade muito acrescida à pasta da política, à pasta do ambiente, Exatamente. É, digamos é o assim. chamado snowball effect. É isto que Exato. estamos a falar. E eu concordo plenamente. E efetivamente, só para dar aqui um input no que estivemos a falar um bocadinho, existe efetivamente em Portugal plano de monitorização e que inclui as partículas de matéria 2,5. Qual é a questão? É que estamos a falar de uma obrigatoriedade em Portugal apenas de uma vez por ano. Portanto, exatamente, a sua reação diz tudo. Portanto, que nada é Exato. representativo da realidade. Isto porque nós sabemos que fizermos uma medição agora em dezembro, se forem em épocas de chuva, os valores vão estar cá em baixo porque Claro. pronto, porque com a umidade as partículas de matéria deixem todas. Lavadas, E exatamente. consoante a altura do ano também os valores são totalmente diferentes. Se formos para uma altura do ano onde está mais frio, teríamos valores muito mais elevados porque começa toda a gente a acender as lareiras e temos uns valores de Exatamente. partículas de matéria no ar totalmente elevadíssimas. Portanto, mas concordo plenamente com o que falou e eu acho que nós temos bastantes problemas aqui a colmatar. Mas o primeiro é efetivamente esse, portanto, a questão da monitorização, e depois sim ainda vamos, claro que desbloquear o segundo problema, que é como é que vamos colmatar os dados que nos irão ser apresentados. Exatamente. Exato. Depois, colmatar dados, porque eu acho, quer dizer, atualmente, hum, as políticas públicas devem ser desenhadas. Eu defendo isto há muitos anos, não é de agora, mas as políticas públicas devem ser desenhadas a partir da evidência. Muitas vezes nós verificamos que isso não acontece. As políticas públicas são desenhadas a partir de convicções.
centenas, milhares de exemplos a mostrar que isso é errado. Mas para haver evidências, é preciso haver dados para suportar essas evidências, até porque, eventualmente, a distribuição geográfica no país é distinta. Se estamos em áreas metropolitanas com maior densidade de tráfego urbano com veículos de combustão interna é diferente do que se tivermos em vilas do interior do país, mas na altura do inverno se calhar é ao contrário, porque é nessas zonas, de facto, como disse, em que se verifica maior queima de biomassa. No verão também muitas vezes a distribuição do ozono, que é muito uma Certo. relação direta também com vários problemas de saúde, também não é uniforme ao longo do país, portanto tudo isto é preciso, de facto, conhecer e assumirmos que conhecermos um sistema não é uma despesa, é um investimento, porque este conhecimento permite-nos desenhar políticas públicas e alocar investimento com muito maior precisão, e com muito maior probabilidade de resolver e ter impacto positivo naquilo que se pretende. E É verdade. o envolvimento das autarquias, acho que se calhar fazia todo sentido trabalhar conjuntamente nesta área, sendo uma Hã, mais-valia de reunir dados, por exemplo. eu acho que o envolvimento das autarquias, hã, é fundamental por um conjunto de motivos e não é só nestas áreas. Nós estamos a perceber que, vamos chamar assim, os problemas modernos têm todos uma representação territorial muito grande. E, portanto, ao terem uma existência territorial muito específica, eu tenho de alguma maneira envolver quem está no território. Um dos problemas associados, por exemplo, ao tópico e que tem muito já a ver com aquilo que eu faço mais, que tem a ver com a mitigação das alterações climáticas, e com problemas de saúde, tem a ver com a pobreza energética. A pobreza energética está relativamente bem documentada neste momento. Há uma estratégia nacional de combate à pobreza energética, porque nós sabemos que em períodos de muito frio ou de muito calor, as pessoas que não têm capacidade financeira ou outra para estarem em ambientes de conforto térmico razoáveis, têm enormes probabilidades de ter problemas de saúde, e mesmo de mortes. Aliás, nós temos estatísticas já relativamente estabilizadas sobre o número de mortes associadas a ondas de calor. Eu, por acaso, até fui hoje ver que só na primeira semana de agosto deste ano, 2025, morreram, por causa das ondas de calor, portanto, mortes acrescidas, 264 pessoas numa semana. Numa semana. Portanto, são pessoas com mais de 65 anos e, sobretudo, com mais de 85 anos. E, portanto, há várias maneiras de olhar para isto. Estas pessoas não estão todas concentradas em Lisboa, estão espalhadas pelo país, portanto, há todo um contexto socioeconómico associado à pobreza energética. E como é que nós resolvemos o problema da pobreza energética? Eu devo-vos dizer que, por exemplo, no âmbito do PRR, já foram testados vários modelos para fazer chegar investimento a famílias vulneráveis para combate à pobreza energética. Todos desenhados em Lisboa. Sabem qual é o sucesso desses vários modelos até agora? Não faço ideia. Praticamente zero. Um a seguir ao outro têm sido abandonados. E a questão, eu estou convencidíssima de que o sucesso destes modelos desenhados em Lisboa é exatamente isso: é que estão desenhados em Lisboa, não estão assentes no conhecimento que as autarquias têm das suas populações. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias que é preciso, de facto, dotar as autarquias de capacidade, capacitação, de recursos para contribuírem para desenhar aquilo que são programas que devem ajudar a colmatar estas questões. A pobreza energética é um deles. Outra questão é, muitas vezes, nós termos informação a nível local também, associado, por exemplo, à intensidade de tráfego urbano, e isso associado à qualidade do ar, das cidades. Porque, um dos problemas que nós temos, e há pouco estávamos a conversar sobre a relação
que deve ser formalizada mais e mais assumida este casamento entre ambiente e saúde, mas depois há outra, quando nós vamos, isto é para o diagnóstico e para compreender o problema, porque quando queremos resolver o problema, temos que meter mais pessoas neste casamento. Exatamente. E um deles é, por exemplo, a política urbanística Sim. e aquilo que estamos a fazer com as cidades ou que não estamos a fazer com As as questões da cidades. gentrificação verde cada vez mais estão a ser aplicadas na Europa e em todo o mundo, honestamente. Exatamente. Lá está, a questão Sim, aqui é sim. mesmo esta, e este podcast também serve um bocadinho neste sentido de dar a entender e das pessoas perceberem que efetivamente que isto são equipas multidisciplinares de trabalho. Não são só os engenheiros, não são só os médicos, não são só os enfermeiros, não são só os técnicos de saúde Impossível. ambiental, somos todos. Sim, Nós sim. precisamos de uma equipa multidisciplinar que trabalhe nestas áreas. Efetivamente, e é engraçado que tenha falado da questão do PRR, porque efetivamente o que nós vemos no panorama nacional e internacional, europeu, Horizon Europe, European for Health, é exatamente isto, é que cada vez mais eles pressionam e questionam sobre as questões ambientais e como é que vamos responder a essas questões. Mesmo na aquisição de equipamentos, mesmo a nível nacional, isso já está a ser feito. Portanto, quando existe a aquisição de algum tipo de equipamento, de nos focarmos muito nessa questão da parte da eficiência energética, como é que iremos tratar da parte dos resíduos. Portanto, é engraçado que tenha tocado nesse ponto, porque efetivamente é algo que está a ser aplicado de uma forma geral. Eu acho, Sim, sim, força. certo, eu acho que neste momento há uma consciência muito grande sobre, se quisermos ter uma postura séria, Uhum. não é? Estou-me a lembrar do senhor Trump, que não tem uma postura séria porque não quer, ou porque não sabe, ou qualquer coisa, não sei. E, portanto, questões ambientais e de alterações climáticas é um não problema, mas quer dizer, não é isso que a evidência nos mostra. E quem está com uma postura séria em qualquer parte do mundo sobre este tópico, nomeadamente em países como a China e como a Índia, por exemplo, que já estão, que aliás têm problemas muito mais graves do que na Sim. Europa, é impossível não colocar os tópicos ambientais como fatores muito fundamentais para vivermos bem, a começar por uma saúde de qualidade. Como eu disse logo no início, eu estou convencida que estes tópicos vão dominar as agendas por imposição da realidade. Por imposição da realidade. Há um aspecto que eu não sei se faz parte aqui da saúde faz de certeza absoluta, e que começamos a ter alguns números neste momento, que é, por exemplo, a questão dos micro e dos nanoplásticos, que tem a ver com todo um sistema produtivo. Nós temos micro e nanoplásticos a se ir andar por todo o lado, desde, desde em substâncias que estão que entram na alimentação, nós não damos por nada, por via direta ou via indireta, através das cadeias alimentares, e outras substâncias que nós vamos tendo. Quer dizer, e este problema é um problema que neste momento não tem regulação absolutamente nenhuma. E a verdade, quer dizer, eu reli há relativamente pouco tempo, penso que foi um artigo que saiu em maio deste ano, em que, epá, para as pessoas perceberem, em várias análises a diferentes seres humanos, nós temos dentro de nós o equivalente a uma colher de chá de microplásticos. Uhum. É impossível isto não entrar, no circuito orgânico que governa o nosso corpo e, portanto, eu estou mesmo muito convencida que muitas da intensificação de doenças que nós temos atualmente, incluindo nos países desenvolvidos, não era suposto, comparativamente aos anos 70 ou 60 do século passado, que foi quando eu nasci, anos 60 do século XX, nós termos maior intensificação de doenças, mesmo com o aumento da esperança de vida. E, portanto, há todo aqui, digamos, uma maneira de estar, e esta maneira de estar, nós estamos há pouco falamos de problemas como ondas de calor, etc, etc, ondas de calor, poluição do ar, as PM2,5, etc. Mas, quer dizer, subjacente a isso, há um modelo de desenvolvimento humano e económico. E há um modelo de produção industrial e de consumo. Há um modelo de produção e de consumo que é muito pouco sustentável.
E eu acho que nas alterações climáticas, e eu penso que é por causa disso que muitos governos não querem olhar para o problema das alterações climáticas, a começar pelos Estados Unidos, porque obriga de facto a mudar o paradigma do sistema de produção. Não há outra hipótese. Ahm, ah, eu tenho encontrado diferentes tipos de grupos, diferentes grupos de jovens. Tenho encontrado por acaso eu sou mentora com alguma frequência em várias iniciativas de jovens e encontro jovens que sim, estão preocupados e até muito ansiosos e que vão para estas atividades como estratégia para controlar a sua ansiedade relativamente às crises ambientais globais, mas também encontro outros que basicamente acham que o meu papel é muito pequenino. Eu não consigo, quer dizer, se as grandes empresas de petróleo não se os governos não conseguem acabar com a produção, com o consumo de combustíveis fósseis, não conseguem. Vimos mais uma vez na COP do Brasil este ano, foi impossível integrar no texto final algo como vamos considerar o phasing out dos combustíveis fósseis, não é para acabar com eles na próxima semana, nem no próximo ano, porque isso daria direito a uma revolução e ninguém quer essa revolução. Por isso é que se usa a palavra transição, Claro. é porque demora tempo. Mas mesmo isto não foi possível colocar. Portanto, e os jovens pensam isso. Se os governos que têm poder não conseguem fazer isso, quem sou eu? Portanto, o melhor Claro. é não me preocupar com o assunto e vou fazendo a minha Eu acho vida que o normalmente. E, que portanto, com uma grande. o Sim, que nós temos que perceber, eu acho que é efetivamente isso. Ou seja, aqui a questão do termo da sociedade e o que é que a sociedade pode fazer perante isso. Porque estava-me a falar, e concordo a 100%, deste aumento de produção, mas este aumento de produção existe porque existe procura. E eu acho que cada vez mais também nós vivemos uma sociedade de consumismo, e eu acho que está um bocadinho relacionado com isso. Portanto, quanto mais procura existe, mais produção existe, e quanto mais barato for a produção, normalmente existe uma correlação também com claro. não olharem aos meios de como fazer essa produção. E por esse mesmo motivo, e ligando aqui um bocadinho, e infelizmente também para terminar, porque já estamos aqui no limite, eu pergunto-lhe então, nesse sentido, uma mudança de hábito que qualquer pessoa pode adotar já esta semana, que seja capaz de ter então aqui um impacto simultâneo, quer na saúde, quer na sustentabilidade. Olha, vou dar duas sugestões. A primeira é que considere, se andar de carro, sobretudo num carro de combustão interna, ou seja, utilizando gasóleo ou gasolina, mas qualquer um, sem isso, considerar de facto a possibilidade de deixar de usar o automóvel. Epá, introduzam o andar a pé. Eu bem sei que muitas pessoas vivem muito longe, etc, etc, e portanto é muito mais confortável, até porque vou na minha cabine, vou ouvir a minha música, vou ouvir os podcasts do Conselho Português de Saúde e Ambiente, etc. É muito mais confortável. Mas devo-vos dizer que andar a pé é uma atividade muito enriquecedora também. E é muito importante para a nossa atividade. Quer dizer, o ser humano, desde sempre, desde que apareceu, sempre fez imenso movimento, sempre andou imenso a pé. E nós não andamos a pé. E, portanto, porquê é que eu digo isto? Porque isto tem duas vantagens imediatas. Tira um carro da cidade e potencia a sua atividade física. Este é logo uma coisa direta, individual. O outro aspecto que eu acho que cada indivíduo deve saber ou poderá fazer é, tendo nota e tendo por adquirido esta relação entre determinados tipos de cidades e qualidade de vida e saúde humana, procure na sua cidade com quem é que se pode aliar para exigir uma cidade diferente. Com menos automóveis, com mais espaços abertos, com mais áreas verdes, com mais áreas de ensombramento, que são muito importantes quando vierem as ondas de calor. Enfim, estas duas componentes são muito importantes. Isto é um tópico que me feliz muito, a política das cidades,
porque houve um momento aqui há uns anos atrás que eu achei que estávamos a evoluir no bom sentido e de repente parou tudo. Não sei o que é que aconteceu, mudanças de orientações políticas, eventualmente, não sei, mas a verdade é que nós temos o exemplo da cidade de Paris, em que convido toda a gente a procurar o que é que aconteceu à cidade de Paris nos últimos 5, 6 anos, com a senhora Hidalgo, que está à frente da Câmara, porque de facto retirou muito espaço aos automóveis, entregou-os a mobilidade suave, ah, pôs muito verde na cidade, trouxe natureza para dentro da cidade e nós precisamos de muita natureza dentro das cidades. Não estou a ver em praticamente cidade nenhuma em Portugal alguém com uma política assertiva neste caminho que Paris fez, por exemplo. E como veem, isto é muito possível. Os parisienses gostam desta alteração, provavelmente haverá alguns que gostam menos, outros provavelmente gostam mais, mas eu não me esqueço de uma pessoa que uma vez me contou que no Luxemburgo se zangaram muito porque estavam a destruir a parte central em que havia um jardim muito bonito e estavam a destruí-lo e as pessoas zangaram-se muito porque esse jardim estava a ser substituído por um jardim diferente, um jardim de polinizadores. E a verdade é que 2 ou 3 anos mais tarde, as pessoas adoram aquele jardim de polinizadores, porque tem uma coisa diferente do anterior. É na mesma bonito, compreendem os ciclos da natureza, portanto, quando tem que estar seco, está seco, quando tem que ter as papoilas e toda aquela miríade de plantas e de flores, tem. E tem outra coisa muito importante, tem o awareness, a consciência do papel fundamental que aquele jardim tem para a cidade, aliás, para o ecossistema de polinizadores e para o equilíbrio do ecossistema, porque a cidade tem que nascer, tem que fazer parte de um ecossistema urbano. Não pode ser só betão, não pode ser só áreas impermeáveis. Isso está demonstrado que não é nada interessante para a saúde humana e para o bem-estar de quem lá vive. Doutora Júlia. Seria muito grande porque estamos a retirar carros das cidades. A esmagadora maioria, aconselho-vos a estarem com atenção, a esmagadora maioria dos carros tem um condutor. São chamados, na Europa são chamadas as green zones, acontece muito onde deixam o carro. Exatamente. Mas para isso é preciso, de facto, termos também um sistema de transportes públicos, Claro, mas isto é um claro. problema de ovo ou da galinha. Isto é um problema de ovo ou da galinha, porque Exatamente. quem lida com transportes públicos diz que não consegue assegurar velocidades interessantes porque não tem, porque a cidade está com muito trânsito e com muito tráfego de automóveis, e portanto eu acho que isto iria beneficiar de facto toda a Sim. gente. Agora, é preciso é que isto entre como um objetivo na família e se perceba se efetivamente é possível, porque muitas vezes pode não ser possível. Mas pode não ser possível o trajeto completo, mas ser possível uma grande parte do trajeto. E se for assim, Claro. acho que devia-se considerar essa possibilidade. E eu sinto mesmo que podíamos estar aqui mais uma hora a desbravar este tema fantástico. Professora Júlia, foi realmente um prazer podermos ter esta troca de ideias e muito obrigado por esta conversa inspiradora. Obrigado pela oportunidade. Obrigadíssima. Se gostaram deste episódio, deixem o vosso apoio, sigam o podcast, partilhem com quem sintam que se possa inspirar e contem-nos também qual mudança é que vão adotar esta semana. Voltamos em breve com mais conversas sobre saúde e ambiente.